Da Domitila. Começaram as tratativas de casamento do Dom Pedro, né? Tentaram mais de 7 princesas. Falaram, Porque não quero tinha casar um com ele. receio, porque o trato que ele maltratou ela. A humilhação que a Leopoldina passou. A questão financeira também, que a Leopoldina ficou sem dinheiro. Enfim. E o Brasil, um trópico, né? Sim. E aí, que princesa na Europa iria querer vir para o Brasil para ser traída, maltratada? E não ganhar nada. E não ganha nada. Não fazia sentido. E aí, o que aconteceu? Viu, Anderson? Interessante, né? O que aconteceu? Aí, tinha princesa que a corte ia falar com ela, os diplomatas iam conversar. Ela falou, não quero. Não precisa nem falar do que você vai falar. Já sei do que você está querendo falar. Falando, Dom Pedro? Não, obrigado. Não. Aí, os marqueses, eles escreviam para o Dom Ele tinha feito Pedro. 4 exigências, né? Tipo assim, tinha que ser a princesa. Não, além de tudo... Tinha que ser a princesa, a Sim. boneca, né? Sim, tinha que Ser virgem. Ser virgem, bonita, de bom nascimento e ser instruída. Tudo que a Leopoldina era. Sem ganhar um salário, ser humilhada e ser traída. Sim, ele queria uma Leopoldina 2.0, só que ele não ia achar nunca. Nenhuma ia querer. Verdade, não ia A ter fama dele, nunca. sem contar que o sogro dele, o Francisco I, o pai da Leopoldina, ele acabou com a raça dele. A Europa, ele era acabar. Sim, ele falou, Você não faria o mesmo? Ah, gente, pelo amor de Deus, a filha dele sofreu muito. Eu tenho 3 filhos, não mexe com a filha minha. Pois é, ele acabou com a raça do Dom Pedro lá na Europa. Ele era queimado na Europa, sim, né? Queimado. Nos jornais era até chacota. Tanto é que ele nem poderia assumir Portugal, porque depois para a filha, porque não ia ser bem visto, né? Olha. Exatamente, daí que Vai. aconteceu. Tô adorando a fofoca. Fofocas imperiais. Ó, aquela musiquinha lá do início é pra isso. Vamos lá. Daí... Ó, ouviu a musiquinha, fofoca na certa. Vamos lá. Sim. Daí, gente, o Dom Pedro I, ele tentou, né, mandou várias cartas para diversas princesas, recebeu muitas negativas e ele queria, né, uma princesa que fosse virgem, de bom nascimento, que fosse bonita e instruída. Aí deixa eu lembrar como que é o nome dele. O Visconde de Pedra Branca. Sim. Parece que foi. Ele conversou com ele e falou assim: Ô, Dom Pedro, com essas exigências... Ô, querido, tá difícil, Não, né? dá. Você vai ter que diminuir esses requisitos. Aí, o Dom Pedro pensou: bom, eu quero, então, que ela seja instruída? Não precisa ser instruída. Não precisa ser tão inteligente, tão instruída como a Leopoldina. Mas tem que ser bonita. E virgem. E virgem. Então, não precisa... E também bom nascimento. Bom nascimento seria o quê? De uma casa reinante, uma casa dinástica muito importante. E aí, ele pegou e falou, não precisa ser de uma casa, assim, muito bem colocada na Europa. E não precisa ser tão estudada quanto a Leopoldina. Mas eu exijo que seja virgem e bonita. Era o que importava pra ele. Mas tem que ser de uma casa nobre. Uma casa nobre. Aí, procura aí e vê aí qual que vai ter. E parece que ele já havia... feito um pedido para Amélia quando ela tinha 15 anos e foi recusado pela mãe dela. A mãe dela falou, não, ela mesmo, né? Ela é muito jovem, né? Mas aí depois a mãe da Amélia, a maravilhosa também, duquesa da Baviera, né? Ela escreveu com o Dom Pedro e acertou todos os pontos. A Amélia não sabia da Domitila. Nem da duquesa de Goiás. Sabia. A mãe sabia. Então a mãe... Só uma pausa. Gente, Sim. Dom Pedro teve uma filha, todo mundo ficou em choque. Aí ele pra fronte, se foi isso, você me corrige, tá, Sabrina? Tá bom. Se foi aí pra fronte, ele transformou a filha em duquesa, porque o duque é acima de qualquer título. Foi. Só é abaixo do quê? Do rei Foi. mesmo, dos filhos, dos Foi. irmãos, né? O ano de 1825, para a Leopoldina, foi chocante. Porque faleceu Dom João VI, essa questão da Domitila... Envenenado Dom João VI, pra gente falar sobre isso também. Envenenado, Carlota, né? Ali, a bonitinha ali. Ela já tinha tentado muitas vezes, Aquela era danada, hein? Sim. Daí ela como sogra, nossa senhora. Imagina, a Leopoldina, nossa, ficava chocada com a Carlota Joaquim. Meu Deus, essa mulher não é normal. Ela dava tapa na cara do Dom Pedro, na frente de todo mundo. Sim, louco. Pra corrigir, ela não tava nem aí, quem tava na frente. Imagina os baixaria que ela devia ser. Nossa, devia ser uma loucura total a corte brasileira, Você ia ficar assim, ó. Sim. Imagina um austríaco chegando... Todo pomposo, assim, tudo certinho, pá, no meio da casa. Gente, é surreal mesmo. Surreal. Continua. Aí, a gente tava falando da duquesa. Foi péssimo pra Leopoldina. Foi péssimo. Ó, gente, esse episódio você tem que ir voltar, viu? Porque é muita coisa, gente. Muita Mas tá coisa. Bom. Tá ótimo. Vamos lá. Daí, a Domitila foi levada à Marquesa de Santos também.
E a menina, a bastarda, foi levada à duquesa. Não tinha esse título ainda no Brasil. Ninguém tinha o título de duque. Só... não tinha ainda. Só nenhum. depois do irmão da Amélia. Depois do irmão da Amélia, E né? o barão, E depois o o Duque de Duque de Caxias. Caxias. Mas era o título abaixo dos imperadores. Só com os Estava a irmãos, Duquesa assim. de Goiás. Então, o Dom Pedro ele teve essa filha com a Domitila de Castro, a Marquesa Peitou. de Santos. Assumiu publicamente para todo mundo. Primeiramente, ele registrou ela como filha de mãe que... pais incógnitos, né? Registraram a Duquesa de Goiás como filha de pais incógnitos. E aí... Ia virar um tutor dela. Isso, aí os pais da Domitila foram lá e falaram que... inventaram uma mentira, né? Falaram que encontraram a criança num bercinho na porta da casa deles. E não era do imperador e da Domitila a criança. Então, essa criança Eu tava... sabia disso. Foi. Obrigado. Foi colocar os pais da Domitila que inventaram essa Jura? história, né? Nossa. Daí, no ano de 1825, a Domitila já vivia no palácio, convivendo assim, como se... Corria com ele, né? Dando risada. Normal. Era assim, eles fizeram uma viagem pra Bahia em 1825. Conte essa história para o nosso seguidor Eles aqui. foram fazer uma viagem, a família imperial foi fazer uma viagem até a Bahia. Imperatriz Leopoldina e Imperador Dom Pedro I. A gente entende isso. E a Maria da Glória. Maria da Glória. E quem? A Leopoldina ficou, finalmente agora Vou ter meu vou momento com ele. ter meu momento sem ela por perto. Até que o Dom Pedro, não, a Domitila vai. E ela fica no quarto. E aí, chegando lá no navio, a Leopoldina fica em aposentos básicos e a Domitila fica nos aposentos que são destinados aos reis. A Leopoldina ficou tão chateada pelo Dom Pedro ter levado a Domitila nessa viagem que ela ficava só trancada no quarto. Ela E a não Maria da almoçava. Glória ficava com ela, né? Com a Aí Domitila. ficava passeando no convés lá o Dom Pedro, a Domitila, que é a amante do Dom Pedro, e a Maria da Glória, os três lá. Na Bahia, né? Só que quando chegou Sim. lá também, as pessoas ficaram indignadas. Sim, indignadas porque eles acharam que era falta de respeito trazer a amante dessa forma Aí e passear com ela Não, e pelas aí Dom ruas. Pedro já começou a sentir a... Já começou a sentir que o povo não estava gostando, a popularidade E ele dele. daí ele já jogou ela no canto, não foi? Então, Ele não ficou com ela. Aí eles receberam a notícia da morte do filho deles, né? Sim, foi isso. Porque o Dom Pedro engravidou a Leopoldina e a Domitila na mesma época. E elas tiveram um filho na mesma época. Que foi o Pedro de Alcântara, que é da Domitila, e o Pedro de Alcântara, que é... O dele. americano é o da Domitila, não. Ah, o Pedro Brasileiro, verdade. O Pedro Brasileiro era da Domitila e o Pedro de Alcântara era o da Leopoldina, que foi o futuro Dom Pedro II. Então, chegando lá, aí a Leopoldina estava já em estado de depressão. Ela sempre teve depressão. Nessa situação, então, ela estava se debilitando muito. E ela tinha muitos problemas de estômago também. Que dizem Coitada. que afeta, né? O Sim, emocional eu afeta sei. o estômago, Sim. né? O intestino. E ela estava sofrendo muito, de saúde debilitada, e essa situação toda do Dom Pedro com a Domitila levou ela à Marquesa de Santos e a filha, como a Duquesa de Goiás, como duquesa, né? A Isabel Maria como Duquesa de Goiás. E aí a situação foi que a Duquesa de Goiás passou a ser criada dentro do palácio com os príncipes e com as princesas. E as duas ficavam juntas. Tem até um trecho que falam que o cara falou que não sabia até o significado da bigamia. Teve um diplomata que escreveu que ficou impressionado. Parecia que a bigamia- poligamia estava instaurada no Brasil como se fosse algo Porque permitido. a Domitila brincando ali, a outra brincando A aqui. Domitila aqui, a Leopoldina aqui, e as crianças brincando, como se fosse todo mundo da mesma família. O Dom Pedro com duas esposas. Parecia isso, a situação. E a Leopoldina, fina. Pleníssima. Ela era educada, uma pessoa educada, a Domitila. A Domitila era uma pessoa educada no sentido de instrução e também de postura. Ela aprendeu o que era permitido para ela, que era contas básicas para ela casar. Ela precisava de contas básicas para fazer, tipo, ir na feira, quanto que tem que comprar de tantas coisas. Também ela aprendeu a bordar. Saber escrever. Né? E escrever, ela escrevia, mas ela escrevia bem mal, na verdade. E ela como pessoa, ela era muito mal educada? Você sabe, Sabrina? Então... É bom saber, né? Os relatos não falam muito sobre isso. Alguns diplomatas estrangeiros escreveram que a Domitila era muito altiva. Ela era assim, sabe? Parecia que ela era imperatriz. E eu acho que para ela foi uma frustração muito grande quando a Linda faleceu. E você viu que esse canal tá aqui hoje, o episódio tá defendendo a Linda, né? A Linda faleceu e
ela não virou imperatriz. Pra ela foi muito crucial. Sim. Dizem que secretamente o Dom Pedro se casou com a Domitila. De uma forma secreta, sem ninguém saber. Ele se casou com ela por causa que ele já tinha desistido. Ele ficou 3 anos, parece, tentando. Chegou lá, a Amélia chutou o balde. Sim. Lá. Ele ficou 3 anos tentando conseguir um casamento e ninguém queria Sim, casar com ele. Mas ela é linda, hein? Sim. Vamos falar da Amélia de Leuchtenberg, porque agora Vamos. chegamos à Domitila. A Domitila, ela ainda tá nessa transição, porque ela, Sim, pra por causa voltar pra da São Paulo. Amélia, para poder vir para São Paulo, falamos de Domitila, falamos da Linda, Uhum. da Imperatriz, falamos da Domitila, e agora vamos falar da Amélia para fechar a Domitila, porque a Domitila tá entre a Leopoldina e a de Leuchtenberg. Sim, tá ali no meio. Esse é um corte fantástico de um episódio maravilhoso. Se você chegou até aqui, mostra que você quer saber mais. Assista a entrevista. Tchau.